Você já parou para pensar nos segredos escondidos por trás da figura do Papa? Não importa se você é religioso ou não, a história dos papas é repleta de mistérios, curiosidades bizarras e fatos que mais parecem roteiro de filme. Hoje, você vai conhecer 10 curiosidades inacreditáveis sobre os papas que provavelmente você nunca ouviu falar. Mas atenção! Cada uma dessas histórias tem um detalhe surpreendente que só é revelado no final do vídeo. Então, assista até o fim para não perder nada. E já deixa o like se você curte conteúdos históricos com aquele toque de mistério. Vamos começar pela curiosidade 1. Já houve uma papisa? Existe uma lenda medieval que diz que no século IX, uma mulher chamada Joana teria conseguido enganar a igreja, se disfarçado de homem e assumido o trono de Pedro como Papa João VIII. A história conta que ela governou por alguns anos, até que durante uma procissão entrou em trabalho de parto no meio da rua. Isso mesmo, a cena teria chocado a multidão e revelado o segredo. A Igreja Católica nega veementemente a existência dessa papisa, mas documentos antigos e até mapas da época mencionam uma via papisa em Roma. Verdade ou lenda? O fato é que a história é tão difundida que o Vaticano teria até mudado os procedimentos de verificação dos papas depois disso. Curiosidade 2. O Papa que foi exumado e julgado. Parece surreal, mas aconteceu no século IX com o Papa Formoso. O sucessor dele, o Papa Estevão VI, mandou desenterrar o corpo de Formoso, colocar os restos em um trono, e o levou a julgamento num evento conhecido como o Sínodo do Cadáver. O morto foi acusado de usurpar o trono papal. O cadáver, já em decomposição, foi interrogado, declarado culpado e teve os dedos da bênção cortados. Depois, jogaram o corpo no rio Tibre. Essa bizarrice sem precedentes foi tão escandalosa que provocou revoltas em Roma e acabou levando o próprio Estevão VI à prisão e morte. Curiosidade 3. O Papa que renunciou por amor à ciência. Galileu Galilei foi condenado por heresia por afirmar que a Terra girava em torno do Sol. Mas o que muita gente não sabe é que anos depois, o Papa João Paulo II reabriu o caso e, em 1992, isso mesmo no fim do século XX, o Vaticano finalmente admitiu que a Igreja havia cometido um erro. Esse pedido de perdão público foi histórico e mostrou uma rara abertura da Igreja para o diálogo com a ciência. O Papa chegou a declarar que a fé e a razão não são inimigas, mas aliadas na busca da verdade. Curiosidade 4. O Papa mais jovem da história. O título vai para o Papa Bento IX, que assumiu o papado com apenas 11 anos de idade. Isso mesmo. Ele era membro de uma família poderosa que literalmente comprou o cargo para ele. Seu papado foi marcado por escândalos, corrupção e uma conduta tão escandalosa que ele foi forçado a renunciar. Não uma, mas 3 vezes diferentes. Em uma delas, ele vendeu o papado para o próprio padrinho. Curiosidade 5. O Papa Espião. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Papa Pio XII foi acusado de ter sido omisso diante do Holocausto. Mas documentos secretos revelados nas últimas décadas mostram que o Vaticano estava envolvido em uma rede secreta de espionagem para proteger judeus e combater os nazistas por baixo dos panos. Alguns pesquisadores afirmam que o Papa usava padres e freiras como agentes disfarçados, ajudando a forjar documentos e criar rotas de fuga. Essa rede ficou conhecida como Ratlines, e foi fundamental para salvar milhares de vidas.
apesar de ainda ser cercada de polêmicas e controvérsias. Curiosidade 6. A Guarda Suíça do Papa é um exército real. Muita gente pensa que aqueles soldados vestidos como se tivessem saído de um baile de máscaras são apenas decorativos. Mas a verdade é que a Guarda Suíça é uma tropa de elite treinada com táticas modernas de combate. Eles são responsáveis pela segurança do Papa e do Vaticano, e precisam atender a critérios rígidos. Todos devem ser suíços, católicos praticantes, ter entre 19 e 30 anos, e pelo menos 1,74 m de altura. Curiosidade 7. O Vaticano tem o menor exército do mundo, e o maior banco religioso. Isso mesmo. Apesar de ser o menor país do mundo em área e população, o Vaticano tem seu próprio sistema bancário, correios, rádio e até observatório astronômico. E o Instituto para as Obras de Religião, conhecido como Banco do Vaticano, já esteve envolvido em escândalos de lavagem de dinheiro e conexões com a máfia italiana. Um dos casos mais famosos é o misterioso desaparecimento de Emanuela Orlandi, uma cidadã vaticana que até hoje não foi solucionado e pode estar ligado a segredos sombrios escondidos dentro dos muros da Santa Sé. Curiosidade 8. Papas também podem ser artistas. O Papa João Paulo II escrevia poemas e peças de teatro antes de se tornar sacerdote. Já o Papa Bento XVI era um pianista apaixonado por Mozart e chegou a gravar um álbum tocando composições clássicas. O atual Papa Francisco é fã declarado de futebol e torcedor do San Lorenzo, da Argentina. Além disso, ele já apareceu em capas de revistas populares e até em histórias em quadrinhos. Essas facetas mostram que, apesar da posição sagrada, o Papa também é um ser humano com paixões, gostos e talentos surpreendentes. Curiosidade 9. Existem túneis secretos sob o Vaticano. O Vaticano é uma verdadeira cidade subterrânea. Existe uma rede de túneis secretos construída ao longo dos séculos, alguns com função de fuga em caso de invasão, outros usados por papas para se locomover discretamente. Um desses túneis leva diretamente ao Castel Sant'Angelo, um antigo forte romano, usado como refúgio durante crises. Durante períodos de guerra, esses caminhos foram essenciais para proteger documentos, relíquias sagradas e até para salvar vidas. Pouquíssimas pessoas têm acesso a esses túneis, e boa parte deles ainda não foi totalmente mapeada. Curiosidade 10. Um papa pode ser preso? Sim. E já aconteceu. O Papa Bonifácio VIII entrou em conflito direto com o rei da França, foi preso por soldados franceses, espancado e morreu pouco tempo depois. Mais recentemente, o Papa Bento XVI, ao renunciar, perdeu a imunidade jurídica que um papa em exercício possui. Se algum papa cometesse crimes graves, poderia, sim, ser investigado ou até julgado, embora isso seja extremamente raro e delicado. O Vaticano tem suas próprias leis, mas em casos internacionais, há brechas para cooperação jurídica com outros países. Ou seja, nem o trono de Pedro está acima de tudo. Se você curtiu essas curiosidades e quer mais vídeos como esse, já deixa o like, comenta aqui embaixo qual fato mais te chocou e se inscreve no canal para não perder os próximos episódios. Até a próxima!